Parte 1. O chamado que nunca para. Você já se perguntou-se, depois de todas as décadas que viveu, Deus ainda está guiando seus passos? Você criou uma família, construiu uma carreira, enfrentou tempestades, tanto pessoais quanto espirituais. Agora, com mais de 60 anos, uma pergunta se instala silenciosamente no seu coração, como o pôr do sol ao entardecer. Será que Deus ainda está dirigindo minha vida? Essa pergunta não é apenas comum. Ela é sagrada. Vivemos num mundo que glorifica a juventude. A sociedade tenta nos convencer de que propósito é coisa de gente jovem. Que chamado é para aqueles com pernas rápidas e ideias frescas. Mas a verdade é mais profunda. A verdade é mais poderosa. E a verdade é esta: Deus não para te chamar só porque você completou 60 anos. Na verdade, pode ser que agora Ele esteja te chamando com mais clareza do que nunca. Vamos começar com algo que muitas pessoas com mais de 60 anos sentem: um silêncio novo. O ritmo desacelera. O telefone toca menos. Talvez os filhos já tenham crescido e saído de casa. Talvez a aposentadoria tenha deixado lacunas nos seus dias. Mas aqui está algo que poucos percebem. Deus fala com mais clareza no silêncio. Em 1 Reis 19:12, Deus não estava no vento. Nem no terremoto. Nem no fogo. Ele estava numa voz mansa e suave. Quando tudo ao redor silencia, quando o estresse do trabalho já passou, quando você não está mais correndo, mas ouvindo, é aí que a voz dele brilha com mais nitidez. Então, como saber que Deus está dirigindo sua vida depois dos 60? 1. Você começa a perceber padrões divinos no passado. Você começa a ver sua vida não como uma sequência de eventos aleatórios, mas como uma história lindamente desenhada. Aquela fase difícil nos seus 40 anos, ela te formou. Aquela perda nos seus 50, ela abriu a porta para uma compaixão mais profunda. É como se sua vida começasse a falar com você. Os pontos se conectam. E você percebe, Deus esteve te moldando o tempo todo. Reflexo vira revelação. 2. Oportunidades surgem em lugares inesperados. Muita gente acha que a aposentadoria é o fim do propósito. Mas, se for o começo, de repente, alguém te convida para ser voluntário, ou para aconselhar alguém mais jovem, ou para contar sua história. Pode parecer pequeno, mas não ignore esses sinais. Deus frequentemente nos direciona por meio de pequenas tarefas que causam grande impacto. Ele abre portas que você nem sabia que existiam. 3. Você sente um peso, uma urgência ou uma paz. Às vezes, Deus não te dá um mapa detalhado, mas coloca um peso no seu coração que você não consegue ignorar. Ou então, Ele te dá uma paz sobre uma decisão que ninguém mais entende. Isso não é coincidência, é direção divina. E quando você tem mais de 60, você já aprendeu a diferença entre a ansiedade e o Espírito Santo. 4. Sua vida de oração se aprofunda naturalmente. Na juventude, a oração muitas vezes é movida por necessidade. Mas com o tempo, ela vira conversa, um ritmo, um refúgio. Você não ora porque precisa, você ora porque quer. E nesse lugar, Deus te dá direção, não apenas para a sua vida, mas através da sua vida. Você se torna um vaso. 5. Você começa a pensar em legado, não em conquistas. Essa mudança vem do céu. Deus move seu coração do que eu ainda quero alcançar para o que eu quero deixar para trás. E é aí que a direção dele se torna focada no legado. Talvez ele esteja te chamando para investir nos netos, para escrever, para ensinar, para perdoar, para restaurar. Isso é Deus moldando a eternidade com sua história. Agora, vamos nos aprofundar ainda mais. Parte 2. Sinais, sussurros, o compasso interno do Espírito. Quando falamos sobre saber se Deus está dirigindo sua vida após os 60, estamos falando de algo mais profundo que emoções. Estamos falando de instintos espirituais lapidados pelo tempo. Você já caminhou com Deus tempo suficiente para reconhecer quando algo simplesmente faz sentido. E aqui está algo lindo. Deus confia em você agora com sussurros, porque você já provou que escuta. 1. A porta que você nunca bateu se abre. Pode ser uma conversa, um encontro marcado por Deus, uma chance de liderar ou servir. Você não correu atrás, mas aconteceu. Isso não é sorte. Isso é providência.
Deus frequentemente dirige sua vida abrindo caminho onde antes não havia nenhum. E especialmente nessa fase, Ele te lembra que ainda tem a chave de todas as portas. 2. As pessoas certas aparecem. Você já conheceu alguém e sentiu uma conexão espiritual instantânea. Essa pessoa pode ter sido enviada para confirmar o que Deus já estava sussurrando, ou para te acompanhar no próximo passo. Uma das formas que Deus mais usa para nos direcionar é por meio de pessoas. Não só pastores, mas amigos, estranhos, até familiares. Preste atenção em quem entra na sua vida e por quê. 3. Você tem um novo sentido de tempo. Depois dos 60, cada dia parece mais intencional. Não por medo, mas por propósito. Você começa a pensar: quantos anos ainda quero gastar com coisas que não importam? Isso não é sinal da morte, é sinal de clareza. E clareza é uma das maiores formas de direção divina. 4. Você se sente atraído pela palavra como nunca antes. Talvez você já tenha lido o Salmo 23 centenas de vezes, mas agora algo novo salta aos seus olhos. Ou então, um versículo que você nunca percebeu fala diretamente com sua situação. Isso é o Espírito Santo iluminando a palavra. Ele não está apenas falando através da Bíblia, ele está destacando o que você precisa neste exato momento. Isso é direção divina. 5. Você começa a deixar ir o que não serve mais. Você solta antigas ambições. Rancors. A necessidade de provar algo. Há liberdade nesse soltar. E sabe o que acontece? Essa liberdade abre espaço para Deus preencher você com um novo propósito. Ele te direciona limpando o que foi só por uma estação, para que ele possa trazer o que é eterno. 6. Os sonhos voltam. Às vezes diferentes, às vezes mais profundos. Sim, Deus ainda dá sonhos depois dos 60. Às vezes é literal, um sonho à noite. Outras vezes é um desejo que desperta de repente. Escrever aquele livro, fazer aquela viagem, começar aquele ministério. Não ignore. Se o sonho não te deixa em paz, pode ser porque foi Deus quem o colocou aí, exatamente para esse capítulo da sua vida. E aqui vai a verdade mais poderosa. Se você ainda está aqui, é porque Deus ainda não terminou. O inimigo ama mentir para quem chegou nessa fase da vida. Ele diz: você perdeu sua chance. Você já está velho demais. Sua época passou. Mas Deus diz: eu ainda estou escrevendo. Moisés tinha 80 quando libertou Israel. Caleb tinha 85 quando disse: dá-me este monte. Ana, a profetisa, era idosa quando viu o Messias. Você não está velho demais para ser guiado por Deus. Você está exatamente na hora certa. Agora, vamos encerrar com algo que pode mudar completamente sua forma de viver daqui para frente. Parte 3. Viver com confiança, propósito e paz depois dos 60. Até aqui, talvez seu coração já esteja tocado. Você se identificou. Lembrou de momentos em que sentiu a direção de Deus. Mas agora, quer viver isso todos os dias. Não apenas ver os sinais, mas caminhar por eles. Então aqui vão princípios-chave para te ajudar a seguir, com confiança, a direção de Deus depois dos 60. 1. Desacelere para se alinhar. Não se trata de correr. Trata-se de alinhar. A cada manhã, pare. Pergunte: Senhor, onde estás agindo hoje? Esses 10 minutos de oração podem ser os mais importantes do seu dia. Quando você alinha seu dia com ele, até os pequenos passos ganham peso eterno. 2. Mantenha-se disponível. Nunca subestime o poder da disponibilidade. Deus usa quem diz: eis-me aqui. Talvez você sinta que não tem mais a energia de antes, mas sua sabedoria, sua fé e seu coração são mais fortes que nunca. Diga sim aos pequenos impulsos. Eles geralmente levam a grandes propósitos. 3. Pratique a gratidão como GPS espiritual. A gratidão mantém seu coração sensível à mão de Deus. Quanto mais você o agradece pelo que já fez, mais claramente você vê o que ele ainda está fazendo. Gratidão não é só louvor, é percepção. Ela treina a sua alma para enxergar as digitais de Deus no seu dia a dia. 4. Escute a paz de Deus, não a opinião dos outros. Nessa fase da vida, nem todos vão entender suas decisões. Tudo bem. Não siga vozes, siga a paz. Se Deus te dá paz, isso é permissão. Não espere aplausos. Caminhe quando Deus sussurrar. Vai.
5. Termine bem, mas viva plenamente. Sim, é tempo de pensar no legado. Sim, queremos deixar algo para a próxima geração. Mas não esqueça de viver agora. Vá onde Ele te enviar. Fale quando Ele te impulsionar. Ame sem medo. Os seus melhores dias espirituais ainda podem estar por vir. Deus não é Deus de declínio. Ele é Deus de aumento. Então, como saber que Deus está dirigindo sua vida depois dos 60? Você sente isso na paz que excede o entendimento. Você vê isso nas portas que se abrem sem esforço. Você percebe no sussurro suave que diz: caminha comigo, ainda não terminei com você. Ele ainda está escrevendo sua história. Ele ainda está moldando seu impacto. E ele ainda, agora, está dirigindo sua vida. Continue caminhando. Continue vindo. Continue crendo. Porque a segunda metade da sua vida, nas mãos de Deus, pode ser a parte mais poderosa de toda a jornada.